Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Olá, eu sou Giovana Caroni, promotora de Justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, CAU Saúde, do Ministério Público de Minas Gerais. Eu sou Cristiana Antunha e esse é o podcast Direito e Saúde Pública, a dose certa para a sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Hoje vamos conversar sobre o uso terapêutico do canabidiol e sobre como a judicialização desse tema impacta o SUS, o Sistema Único de Saúde. O nosso convidado é Tiago Lopes Cardoso Campos. Ele é advogado, especializado em direito sanitário e gestão de políticas de saúde baseadas em evidências. Foi consultor jurídico da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, faz parte do Conselho Estadual de Saúde da Bahia, é vice-presidente do Instituto de Direito Sanitário Aplicado e integra a diretoria da Anvisa. Doutor Tiago, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e poder falar nesse podcast que já é um sucesso do Ministério Público de Minas Gerais. Muito obrigada, doutor Tiago, e seja bem-vindo. Bom, nos últimos anos, o debate sobre o uso terapêutico do canabidiol cresceu muito no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, também aumentaram as decisões na Justiça, determinando que o poder público forneça esses produtos aos pacientes. Então, eu pergunto, qual que é o papel da Anvisa nesse processo de regulamentação? Eu acho que traz dois elementos aí a sua pergunta que são muito importantes. O primeiro é lembrar que a judicialização da saúde, ela cumpre um papel importante no sistema de saúde no nosso país, em garantir acesso às novas tecnologias ou a tratamentos, dando aí cumprimento efetivo ao comando constitucional de que saúde é direito de todos e dever do Estado. É claro que no tema específico do canabidiol, a gente tem um papel aí díspare, ao mesmo tempo em que a gente tem uma agência reguladora constituída ao longo dos últimos 27 anos e que constituiu-se como uma das instituições de Estado com relevância, com credibilidade, que exerce a definição dos marcos regulatórios. A gente vive esse vazio entre o vazio regulatório e a necessidade da população, o Poder Judiciário age. Quando a Anvisa reassume o papel de regular o tema, de estabelecer parâmetros, cessa então aquele espaço para a decisão do Poder Judiciário. Então o papel da Anvisa é central a estabelecer as diretrizes, as balizas, as regras pelo qual se fará acesso a qualquer que seja o produto sujeito à vigilância, desde que ele assegure 3 elementos que são imprescindíveis: segurança, qualidade e eficácia. O caso do canabidiol, ele nos traz uma série de inovações ao longo desse período, seja porque nós acabamos assumindo, enquanto agência, o papel de regular uma outra categoria, não medicamentos, produtos de cannabis, o que gerou aí para a maior parte dos operadores do direito, do juiz, do próprio Ministério Público, uma confusão para entender, e o que é isso? Então, e de que modo essa categoria surge? E todas essas regulamentações, elas também foram frutos da judicialização. E talvez elas não tenham sido construídas com a liberdade, com o fluxo do processo regulatório ampliado, de modo que ele pudesse aí estabelecer esse conjunto dessas balizas. Eu acho que o papel da Anvisa é esse, é de tentar agora a acomodar um pouco o tema, alinhar-se às melhores evidências e produzir uma normativa que possa orientar o acesso seguro e de qualidade a esses produtos quando eles forem necessários ao cuidado da saúde das pessoas. Perfeito, doutor Tiago. É o que o senhor falou, né? Às vezes a gente demoniza muito a judicialização, mas às vezes ela é muito necessária, né? Até para os avanços para garantir acesso à população. E recentemente, né, doutor Tiago, em março de 2026, o Supremo Tribunal Federal, por meio de uma decisão do ministro Gilmar Mendes, até numa demanda aqui de Minas Gerais, analisou um pedido de fornecimento de produto à base de canabidiol. E nessa decisão, o ministro fez uma sistematização importante da jurisprudência da Corte sobre esses produtos, né, e medicamentos derivados de cannabis, articulando diferentes temas de repercussão geral do próprio STF. O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes a relevância dessa decisão e quais são os principais parâmetros que ela estabelece para casos desse tipo? Eu agradeço a pergunta, eu acho que traz aí um tema de altíssima relevância. Primeiro, só fazer um complemento importante.
não só no tema do canabidiol, mas em diversas outras políticas públicas, foi a judicialização que produziu avanços, assim como a política de enfrentamento ao HIV e AIDS, assim como vários outros temas relevantes para o sistema público de saúde para a garantia do acesso à população a tratamento. No caso específico, eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Lá em 2009, como o ministro Gilmar Mendes chamou aquela primeira grande audiência pública para discutir a judicialização, ele já sinalizava que a gente precisava deslocar o debate da microjustiça, das decisões individuais e pontuais de acesso, que era o maior volume, para a discussão sobre a macrojustiça. Os elementos estruturantes que impactam e que são causas da busca das pessoas por acesso ao tratamento pela via judicial. E desde então a gente avançou na construção de parâmetros importantíssimos. O papel do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, em entender que a gente precisava sistematizar, organizar, estabelecer parâmetros para o conjunto dessas decisões que se avolumavam em volume estratosférico. A gente vivia um crescimento exponencial dessas demandas. Eu tive no Ministério da Saúde em 2013, 14, 15, lidando com esse tema, e já lá a gente já olhava o tema com preocupação sobre o impacto e a sustentabilidade do sistema. As decisões que foram sendo tomadas dali em diante, daquela audiência pública de 2009 para cá, elas vão tentando produzir racionalidade, vão tentando garantir as balizas organizativas do sistema de saúde, garantir e fortalecer as esferas técnicas de decisão, garantir, sem perder de vista, de que há situações, e aquelas situações cada vez mais restritas, em que, quando não presentes esses elementos, mas desde que justificadamente, uma pessoa possa ter acesso a uma determinada terapia, a um determinado medicamento. É nesse bojo que a gente está. E também passou a tentar mitigar um pouco as discussões interfederativas, as dificuldades de estabelecer claramente quais seriam os entes competentes e de que modo eles poderiam atuar para garantir esse, chegou-se ao ponto de a gente construir aí parâmetros decisórios para essas questões macro. Do ponto de vista específico da decisão do ministro, ele dá balizas que reforçam o papel regulatório da Anvisa. Ele estabelece a imprescindível atuação da Anvisa ao definir e regular o acesso a produtos de cannabis e medicamentos à base da mesma planta, mas ele estabelece aí as balizas para que, em caso não se estejam presentes os elementos autorizativos aqui, e havendo efetiva necessidade, possam ser concedidas decisões judiciais que forneçam aos pacientes. E chega a se imiscuir, inclusive, em definir. Como esse se trata de um tema que a União, através da agência reguladora, é quem define os parâmetros, essa baliza define a competência do fornecimento da União para essas demandas. Esse era um debate aí que a gente vinha travando ao longo do tempo, que é um debate sobre sustentabilidade. A gente ainda tem um sistema tributário de arrecadação que concentra receitas na União e também que define obrigações muito amplas para estados e municípios, não necessariamente condizentes com o volume arrecadatório, o volume de receitas que possuem para lidar com isso. Eu sou um defensor, e aqui avançando um pouco, defensor de que há um equívoco desde a origem da definição daquela competência solidária para as ações, para a garantia das ações de saúde no âmbito judiciário. Para mim, eu acho que as competências bem definidas na Lei 8.080 e as competências, inclusive, quanto à assistência farmacêutica bem delimitadas entre os entes federados, não há de se falar em competência comum dos entes. As competências são definidas e devem ser repartidas de acordo, inclusive, com as competências definidas legalmente. Essa é a minha posição, eu acho que essa é a diretriz que a decisão vem a tomar e que nos dá aí um norte importante no debate. O doutor Tiago, em relação aos pacientes, qual que é a relação dos pacientes no uso da cannabis para o uso medicinal? Há um preconceito, uma desconfiança? Como é que tem sido? Como é que a população tem recebido essa possibilidade do uso do cannabis? Eu tenho dito que a gente vive um cenário de avanço no conhecimento sobre os efeitos a partir de evidências de mundo real. E aí fazer uma distinção daquilo que a gente vê na sociedade, no mundo real, aquilo que a gente vê no modelo regulatório. Essas são distinções importantes.
Veja, a gente cresceu o número de prescritores, a gente aumentou o número de pessoas que, seja por força de decisão judicial, seja por força de outras medidas, tem avançado na produção de medicamentos, produtos para cannabis, para fins terapêuticos. O estigma que já tivemos no passado, ele parece estar diluído. Ele tem diminuído. A percepção sobre aquilo, eles atravessam diversos grupos populacionais, de diferentes matizes ideológicas e políticas, e passou a ser compreendido como uma demanda de saúde que produz resultados. Alguns atores são chaves para esse debate, as evidências, sejam aquelas apresentadas aí de mundo real, elas passaram a produzir uma ideia de que isso é um tratamento e que o estigma sobre o uso da planta para essa finalidade ele vem reduzindo. Hoje é o cenário que a gente enxerga. É claro que tem um cenário aí que a gente tem um desafio grande do ponto de vista regulatório, que é o desafio de garantir que esses produtos possuam aquele tripé: eficácia, qualidade e segurança. E hoje a gente tem uma categoria que a gente considera a qualidade, a gente considera a segurança a partir dos dados de uso real, e a eficácia ainda não tem nesse produto de cannabis. Então, hoje, aquelas pessoas, os 49 produtos que nós temos regularizados dentro da Anvisa, eles não são um medicamento. Eles não passaram pela fase de testes clínicos para verificar, em grande medida, a segurança e a qualidade, mas efetivamente a eficácia para um determinado tratamento de saúde. Então, as pessoas estão usando, a partir dos dados de mundo real, assumindo aí os prescritores e os próprios pacientes, os eventuais riscos quanto a essa eficácia. Mas os dados que vêm sido apresentados, eles demonstram que esses produtos têm ajudado em diversos problemas de saúde das pessoas, o que tem feito aí o avançar e diminuir esse estigma que antes era muito presente quanto a esse tratamento em específico. E, doutor Tiago, só existe um único medicamento, né, que é o Mevatil. Todos Hoje, os registrado na Anvisa, são produtos à base de cannabis. E aí que reside a grande questão dos temas. Né? Então, se for o medicamento Mevatil, incide 1, 2, 3, 4. Né? Então, se for os produtos à base de cannabis, tem o 1161. E o que o senhor falou, eu concordo muito. Assim, a questão da solidariedade dos entes federados na prestação de demandas de saúde é uma construção jurídica. Né? Então, tudo é muito bem definido dentro do SUS. Só que essa competência comum, e isso hoje mudou em relação aos medicamentos, Cris. Eu acho que essa mudança tende a vir para tudo, insumos, né, produtos, porque houve uma evolução grande da jurisprudência com o tema 234, o tema 6, em relação aos medicamentos, mas ainda vige, né, no sistema de saúde a solidariedade dos entes para tudo que não é medicamento. Mas eu acredito que ainda a gente vai ter uma evolução nesse sentido, porque senão o SUS realmente não se sustenta enquanto sistema, né, que oferta resposta às demandas da saúde da população, sistema universal, integral, porque a integralidade ela é dentro do sistema. Está no decreto 7.508 de 2011. Então, assim, fico muito feliz, né, de ter esse alinhamento com o senhor, porque às vezes é até difícil, porque assim, a gente fica mal vista, né, na promotoria quando você não judicializa uma determinada demanda porque você acredita no sistema, na política pública. E aí, no afã de produzir, às vezes, soluções ali imediatas, pontuais, essa da microjustiça, que bate às nossas portas, que nos afeta a todos, que nos incomoda, a gente precisa sempre estar com foco na sustentabilidade e na manutenção da organização e funcionamento do sistema. Né? Nós somos todos parte desse sistema e a construção dele é uma construção social, coletiva, e a manutenção e a preservação dessas balizas também devem continuar sendo uma responsabilidade de todos os órgãos, todas as pessoas envolvidas na garantia desse importante direito fundamental à saúde. Mas, doutor Tiago, os desafios, né, para garantir a segurança sanitária e ampliar o acesso dos pacientes aos tratamentos, né, com cannabis são imensos ainda, né? Mas a gente já endereçou um bom caminho. E aí, mais uma vez, chamar a atenção para o fato de ser um caminho também fruto de uma decisão judicial. O STJ, ao decidir recentemente impor à agência a regulamentação das demais etapas para a produção desses medicamentos em território nacional, nos fez endereçar um conjunto de normativas, 4 RD6,
com o foco em completar um pouco a cadeia. A gente ainda tem grandes desafios. Veja, o estímulo a que esses produtos de cannabis regularizados na agência possam vir a solicitar o início dos estudos clínicos para fins de seu registro como medicamento, superando essa categoria temporária, agora prorrogada por mais 5 anos, talvez o principal desafio. Mas também o desafio de produzir os insumos farmacêuticos ativos do IFA a partir da planta, para que a gente possa ter garantia de soberania nacional de produção desse insumo para a produção desse medicamento hoje tão necessitado aí por tantas pessoas. Mas também, para isso, a gente precisa endereçar o quanto antes uma alteração daquela porta que se tornou necessária em razão da ausência de regularização desses produtos em território nacional. Eu falo da RDC 660, a que autoriza a importação para pessoas físicas de produtos de cannabis produzidos em outros países. Essa porta é talvez um grande desafio, porque, veja, ela hoje ainda é a principal porta de acesso das pessoas a esses produtos. A maior parte deles de origem dos Estados Unidos, onde o FDA tem manifestado textualmente de que ele não faz a análise e que não reconhece aqueles produtos como um medicamento. Então, a gente não faz análise também da Anvisa aqui sobre esses produtos, porque eles vêm pela importação individual, um direito assegurado individualmente para cada uma das pessoas, mas, ao mesmo tempo, ele nos deixa em um certo risco, porque não sabemos exatamente qual é a composição, qual é a segurança, qual é a eficácia desse produto produzido fora do Brasil. Esse talvez seja o segundo macro desafio. Então, endereçar a capacidade de produção do IFA nacional. O terceiro, talvez, a superação da categoria temporária de produtos, mediante estímulo a que esses detentores dessa regularização possam encaminhar os estudos clínicos para fins de registro como medicamento. E o terceiro, que deve acontecer concomitantemente, em certa medida, e gradativamente diminuindo a dependência nacional da importação desses produtos, para que a gente possa fazer a avaliação da qualidade, da segurança e eficácia em território nacional, garantindo que a população brasileira esteja fazendo uso de produtos que sejam benéficos à sua saúde e não se colocando em algumas situações a risco por desconhecimento daquilo que compõe aqueles produtos que eles estão fazendo uso. E, doutor Tiago, hoje, então, né, os produtos à base de cannabis, eles estão com importação, autorização de importação da Anvisa. Né? Autorização individual pela RDC 660 para importação, para pessoa física. E também a questão da organização da cadeia produtiva, né? Do cultivo. Então, eu gostaria que o senhor clareasse um pouco mais isso para os nossos ouvintes, porque nós temos o Mevatil, que é o único medicamento, né? Tem o registro na Anvisa, ok? Isso para quando chega uma demanda para o promotor, né, ou para qualquer operador do direito, é muito difícil, porque são vários temas. Como que a gente, né, qualifica a nossa judicialização com base nos temas? Então, eu gostaria que o senhor, né, nos desse essa orientação mesmo, assim, para o sistema de justiça, promotores, defensores, advogados, todos que ouvem o nosso podcast. Então, hoje existe o Mevatil, aí segue o tema 12646, 6, ok. E tem os produtos à base de cannabis, que tem a autorização de importação pela Anvisa. Então, vou deixar para o senhor. Vamos lá, 3 categorias. A RDC 327, recentemente alterada, ela trata sobre a regularização dos produtos de cannabis. Ela cria essa categoria temporária, não é um medicamento, é um produto à base de cannabis. Ela não atende integralmente ao tripé qualidade, eficácia e segurança, mas ela garante acesso, já que a gente vinha aí vendo uma série de demandas. E ela tem que cumprir aquele requerente dessa regularização, um conjunto de requisitos para a sua regularização na Anvisa. Então, a Anvisa hoje, posso estar equivocado aí por semanas, mas o último dado são 49 produtos regularizados à base de cannabis aqui. E os produtos, eles são à base de cannabis, mas eles não têm uma posologia específica. Eles não têm, como eles não precisam demonstrar eficácia, eles não têm para uma destinação específica. Isso caberá ao prescritor, junto com o paciente, a identificação daquele produto e a regularização. Esses estão sendo vendidos nas farmácias, eles podem ser comercializados no Brasil e não há necessidade de judicialização para o acesso deles. Caso eventual de desabastecimento ou desassistência pontual, mas não é a demanda. A via do acesso dos produtos de cannabis
internacionais, a importação desses produtos, ela foi criada por força de decisão judicial, a RDC 660. Então, os pacientes hoje, eles fazem um cadastro no sistema da Anvisa, se habilitam, fazem o requerimento daquela aquisição e aquele fluxo de desembaraço, inclusive, ele passa para que aquela pessoa possa ter acesso àquele medicamento importado. Essa também virou uma via de acesso muito fluida para aqueles que deles fazem uso hoje. Então, a gente tem essas duas etapas. O que hoje, talvez, a judicialização tenha apresentado maior contorno quanto a das associações de pacientes ainda em produção no Brasil, por conta da ausência de um endereçamento de uma regulamentação que contemple a produção por essas entidades de produtos de cannabis, ou, como eles gostam de dizer, dos próprios medicamentos de cannabis, dentro das regras sanitárias aplicáveis. A gente, então, endereçou um sandbox, que a gente deve estar aí ainda esse ano lançando o edital, para que a gente possa acompanhar essas associações, avaliar quais são os níveis de maturidade do processo produtivo, quais são os elementos técnicos, sanitários que elas observam, para que a gente possa apoiá-las a atingir o nível que ela possa garantir segurança, eficácia e qualidade para esses produtos, para disponibilizar aos seus pacientes. Hoje, a gente tem um mercado volumoso de produção desses produtos no Brasil. A gente acredita que a maior parte deles estão contemplados, mas havendo algum obstáculo, alguma dificuldade, eu defendo, até pela formação que tem, o acesso à justiça deve ser aí assegurado como mecanismo para garantir o direito do paciente a esse medicamento. Mas o cenário hoje é um cenário muito melhor. A gente vai começar agora com o início da vigência das RDCs de plantio para fins de produção de medicamento e de pesquisa a partir do mês de agosto. Então a gente vai ter aí esse cenário já iniciado para que a gente possa começar a ter no Brasil a produção dos insumos farmacêuticos e a produção de mais produtos e, espero eu, mais depósitos de pedido de pesquisa clínica para fim de registro de novos medicamentos para outras demandas terapêuticas. As demandas são muitas? São. Questões de criança com paralisia cerebral, tem muita demanda mesmo. E aí o promotor ele fica sem saber o que fazer. Qual o tema que ele aplica? É Justiça Federal? É Justiça Estadual? Aí a gente tem que ver, como o doutor Tiago orientou. É o Mevatil? É o medicamento? Aí a gente teria que ver o valor do custo anual do tratamento, todos aqueles requisitos do tema 6. Agora, se for produto, aí pode ser, né, o tema 1161, em face do Estado, e desde que você demonstre, né, a eficácia, a pertinência daquilo. Mas é difícil para nós que somos operadores do direito também fazer essa... Porque antigamente era assim, era solidariedade. Tinha um relatório ali e você entrava. Muito simples. Hoje, essa judicialização ela precisa ser qualificada. E no âmbito do Ministério Público, a gente, né, tem que visar a saúde do coletivo, a gente tem que também qualificar ainda mais a nossa judicialização, né? Porque a gente tem que atuar dentro da política pública, Cris, porque existem outras instituições, como a Defensoria Pública, a quem compete também prestar assistência judiciária gratuita, né? Para aqueles que são considerados hipossuficientes. Então, o tema é muito complexo mesmo. Mas acho que cumpre um papel importante essas discussões aqui, nesse espaço privilegiado desse podcast, para atender e colocar a sociedade brasileira, os atores do sistema de justiça, a par sobre esses desafios. Mas reconhecer o meu pedido aqui, enquanto diretor da Anvisa, é que a gente continue estabelecendo um diálogo institucional que seja produzente de melhorias no aparato regulatório, respeitando e compreendendo as competências que temos que exercer como os atores estatais aí nessa importante tarefa que é garantir o direito à saúde, mas garantir ele com qualidade, segurança e eficácia. Eu acho que esse é o meu pedido assim, para que a gente possa continuar estabelecendo um bom diálogo institucional e os avanços virão. Eu tenho certeza que nós temos avançado em muitas frentes e não será diferente com os produtos à base do canabidiol. Doutor Tiago, como é que a gente busca então o equilíbrio entre o direito do paciente de buscar tratamento e a necessidade do sistema público tomar decisões baseadas em evidências e, claro, que também caibam no orçamento do SUS? Esse talvez seja o principal desafio. E aí tem uma questão que acho que a gente acabou não falando,
que a categoria produto de cannabis, ela tem sido apontada como um limitador, inclusive, para a incorporação da distribuição desses produtos no âmbito do SUS. A Conitec, ao avaliar a incorporação de tecnologias, ela leva a tradicional categoria legal, inclusive, de medicamento para fins de incorporação no Sistema Único de Saúde, aí avaliando elementos técnicos, sanitários, mas também o Ministério Orçamentário, de modo que a gente preserve a garantia de acesso universal à população a essas terapias e essas inovações tecnológicas que surgem a cada momento. Então, esse é o principal elemento. Então, o esforço que eu acho que a gente precisa fazer para garantir a sustentabilidade do sistema é também fazer a lembrança de que os produtos de cannabis, como não são medicamentos, eles não estão sujeitos ao controle de preços que nós temos na nossa legislação para os medicamentos. Então, eles não passam aqui na CEMED, por exemplo, em que a Secretaria Executiva é realizada pela Anvisa, para fins de precificação. Então, hoje eles vão ao mercado em preços que são definidos livremente por aqueles que são detentores dessa regularização desses produtos. Então, impor ao SUS que ele incorpore um produto que não se sujeita a esses dois elementos, não tem eficácia comprovada, não tem vinculação a determinada terapia e não se sujeita ao controle de preços estatais, como determina a legislação, é trazer um problema adicional para o sistema que sem a gente ter capacidade de avaliar a sua sustentabilidade. Então, esse é um elemento crítico, assim. Mas o que a gente pode fazer o que a gente está tentando é começar a fortalecer essa indução para que esses produtos possam vir a submeter pesquisas clínicas para fins de serem registrados como medicamento. Aí sim você começa a ter o caminho para que eles possam ser incorporados ao Sistema Único de Saúde via Conitec na avaliação que faz no Ministério. É claro que a gente tem visto aí nesse afã um pouco da política, considerando que o número de pacientes tem aumentado fazendo uso dessa terapia específica, municípios, estados querendo fazer a incorporação nas suas próprias listas, como são entes autônomos, né, suas listas aí de disponibilização, suas RENAMEs, né, suas relações nacionais de medicamentos, suas relações estaduais ou municipais de medicamento. Essa é uma competência de cada um dos entes, mas ela esbarra, ao meu ver, do ponto de vista jurídico, a essas mesmas limitações. A gente tem que ter cuidado para essa ação política, nessa perspectiva de atender isso aí, não comprometa o próprio arranjo federativo e a composição da organização de funcionamento do sistema. A gente faz a incorporação de medicamentos, de novas tecnologias, mas de medicamentos. Eles não são medicamentos. Incorporar o Mevatil é um caminho possível. Incorporar outros, estimular que outros medicamentos venham a ser registrados, acho que é a tarefa de todos nós. Mas fazer isso na escala dos produtos, isso ainda é um problema do ponto de vista normativo que eu acho que a gente precisa enfrentar e ter coragem para dizer que, infelizmente, como não se submete a esse conjunto de regramentos, a incorporação dele ao sistema de saúde não pode ser nesse momento, sem prejuízo de que a gente possa fazer acesso da população por outras vias que não efetivamente a sua incorporação, já que ele não atende a esses requisitos. Perfeito, doutor Tiago. Assim, é muito esclarecedor, né, o jeito que o senhor trata de um tema que é muito complexo. E para finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final, né, para os nossos ouvintes, para todos que têm interesse nesse tema, né, porque permeia a nossa atuação diuturnamente nas promotorias. E como que a atuação regulatória da Anvisa ela pode contribuir? O senhor já falou, mas eu gostaria que o senhor reforçasse que é muito importante, né, esses conflitos judiciais e aumentar a previsibilidade de políticas públicas. Eu acho que tem uma mensagem que eu acho que é muito cara aqui para a gente deixar, é de que a gente hoje, por força de lei, o processo regulatório ele tem uma etapa essencial, que é a participação social, a escuta dos atores envolvidos. E por mais que eu venha do Conselho Estadual de Saúde, dos movimentos sociais, minha trajetória no SUS, eu ainda vejo pouca participação de atores importantes. A indústria está bem representada, bem organizada, participa muito. A sociedade, a nossa sociedade organizada, participa pouco. E tem um espaço ainda no Brasil de uma sociedade que ela só é representada pelo Ministério Público e nem sempre vocês do Ministério Público conseguem estar presentes nesses debates. O que eu tenho assumido aqui de compromisso é que a gente possa fazer um debate mais direcionado.
não abrir simplesmente uma consulta pública e colocar à disposição no site da Anvisa, porque todos nós temos uma série de outras atividades, outras contribuições, mas que a gente possa fazer via Conselho Nacional de Ministério Público, via as associações dos procuradores, um canal mais direto, para dizer assim, isso pode impactar aí. O que é que vocês têm de contribuições para trazer? Eu sei que vocês são muito fortalecidos, eu conheço, inclusive, o Ministério Público de Minas desde o tempo de bons amigos aí, que eu construí ao longo da minha trajetória, e sei o quanto vocês têm acumulado no campo do direito sanitário, da regulação pública, e que têm capacidade de trazer isso para a gente. O que eu acho que a gente precisa fazer, assim, como tarefa, é estabelecer, como eu disse, uma fluidez maior nesse nosso diálogo. Porque vocês que vivem a ponta, que recebem as demandas da sociedade, que têm a legitimidade de representar um conjunto da nossa população que precisa e acessa os SUS, para que vocês possam participar desse processo. Eu acho que a participação daria o maior fortalecimento à atividade da Anvisa regulatória, mas também faria com que a gente atingisse melhor a finalidade que é comum de todos nós, que é garantir segurança, eficácia e qualidade para os tratamentos de saúde para a nossa população. Dr. Tiago Lopes Cardoso Campos, agradeço mais uma vez a sua participação e por dividir com a gente suas reflexões claras sobre o uso terapêutico do canabidiol. Tema importante para a saúde pública e também para a regulação sanitária no país. E a gente vai acompanhar os avanços da Anvisa nessa área. Estaremos de olho, né, doutora Giovana? Claro, ele lá à frente, né, doutor Tiago, à frente da Anvisa agora, a gente vai ter muitos avanços com certeza. O roteiro desse episódio é de Giovana Carone, quem assina a direção é Eduardo Cury. O podcast Direito e Saúde Pública é uma produção do Ministério Público de Minas Gerais. E eu já convido você para o próximo episódio, dia 4 de maio. Você encontra a gente nas principais plataformas de streaming e também na Rádio MP. Até breve. Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar.